mundo já registra 700 mil casos de coronavírus, segundo a Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. A pandemia se espalha e muda os cenários por onde passa. E como muda, Patrícia? Os Estados Unidos, por exemplo, são agora o lugar do mundo com o maior número de infectados. Já a China, origem do novo coronavírus, lá as pessoas começam a retomar suas rotinas. Espeto na brasa, comida servida quentinha na mesa. É a vida na China voltando ao normal. Restaurantes reabrem depois de 2 meses e o trecho mais visitado da Grande Muralha já recebe 20 mil turistas por dia. Mas o coronavírus ainda não foi derrotado por lá. São dezenas de novos casos diariamente, quase todos importados de chineses que voltam do exterior. Por isso, ninguém desgruda da máscara, nem o Tiago, que mora no leste do país. Precaução, colocando máscara. Ah, mas eu tô aqui fora. Tem que colocar, tem que colocar. Preocupado com a saúde do filho de 2 meses, este pai criou uma cápsula para sair com o bebê na rua. O equipamento tem até filtro de ar e uma luva que permite interagir com a criança sem contaminá-la. Difícil é andar despercebido pelo bairro. Parece filme de ficção. Mais intrigante que a ficção é a ciência. 1 ano atrás, pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan previram a pandemia. É o que revela este estudo: coronavírus em morcegos na China. Olha o que os cientistas escreveram. Acredita-se que coronavírus carregados por morcegos irão reemergir para causar a próxima epidemia da doença. Nesse aspecto, a China é um foco provável. O desafio é prever quando e onde para fazermos o melhor e prevenir tais epidemias. O estudo dava uma pista. Este trecho diz: a culinária chinesa acredita que animais recém-abatidos são mais nutritivos e essa crença pode impulsionar a transmissão do vírus. No mercado de Wuhan, onde o coronavírus começou a se espalhar, eram vendidos morcegos e outras dezenas de espécies exóticas. Outra conclusão importante do estudo: os cientistas demonstraram que uma substância chamada interferon-alfa podia proteger os morcegos da infecção. Hoje, o interferon está sendo usado em tratamentos experimentais contra a Covid-19 na China. O mercado de Wuhan foi fechado em janeiro e a cidade entra agora na reta final do isolamento. Rodrigo Duarte é professor de judô em Wuhan. Assim como outros 11 milhões de moradores da cidade, faz 70 dias que está em isolamento. É uma questão de adaptação, de tentar não só se precaver em termos de como eu vou ficar longe do vírus, mas como eu vou vencer psicologicamente a quarentena. E o bloqueio em Wuhan termina no dia 8 de abril, mas a cidade vai retomando sua rotina. Alguns ônibus estão nas ruas, tem fila nos supermercados. A circulação ainda não está liberada totalmente. O morador precisa mostrar um código no celular que avisa se ele foi infectado. A Índia começou a maior quarentena do planeta, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Já o país mais isolado do mundo ainda não registrou nenhum caso da Covid-19. Mesmo assim, a Coreia do Norte pediu ajuda internacional para testar a população. Testes em massa são a arma da Coreia do Sul para controlar a pandemia. O país vai exportar kits do exame para os Estados Unidos. E para quem desobedece à quarentena, o governo aplica multa equivalente a R$12 mil. No Japão não tem isolamento obrigatório, mas bastou a Olimpíada de Tóquio ser adiada para o governo japonês dar o alerta. O país deve registrar um salto no número de casos nas próximas semanas. A capital japonesa já tem o maior número de infectados do país. A governadora de Tóquio pediu que ninguém saia de casa somente em casos de extrema necessidade. Mas o que a gente vê por aqui são pessoas levando a vida sem muita preocupação.
O Japão é de longe o país entre as nações desenvolvidas que menos realizou exames. 185 por milhão de habitantes. Na Coreia do Sul, são 7.000 testes por milhão de habitantes. Esta brasileira está grávida de 8 meses e apresenta os sintomas da Covid-19. Você não consegue andar de cansaço. Você não tem como respirar de andar. Você tinha que escolher ou andar ou respirar. E a coisa que mais me preocupava era o bebê. Então eu ficava praticamente o dia inteiro vendo se o bebê estava mexendo e tentando fazer o mínimo possível para eu conseguir respirar. A saúde financeira também preocupa os japoneses. O adiamento dos Jogos Olímpicos provocou vários efeitos colaterais. Milhares de apartamentos foram construídos para abrigar os 11.000 atletas durante os Jogos. Só que parte da Vila Olímpica já foi vendida a moradores de Tóquio, que iriam se mudar para cá depois do evento. Agora, os organizadores podem ser forçados a achar novos locais para abrigar as delegações. Outros eventos esportivos agendados para 2021 também terão que ser remarcados. Enquanto isso, a chama olímpica vai permanecer no Japão. Um símbolo de esperança, de que dentro de um ano tudo estará bem. Na Europa, o coronavírus se espalha com força em vários países. A Espanha tem uma média de 6.000 novos casos por dia, a maioria na capital Madrid. Os corredores dos hospitais estão lotados e a cidade se adapta à pandemia. Este pavilhão de exposições virou hospital com 5.500 leitos. A pista de patinação no gelo agora é um necrotério. Em meio ao caos, gestos de generosidade. O camisa 10 do Barcelona, o argentino Lionel Messi, doou 5,5 milhões de reais para o combate ao novo coronavírus. O antigo técnico do time, Pep Guardiola, também fez uma doação no mesmo valor. A Alemanha estendeu a mão aos vizinhos e recebe pacientes em estado grave da Itália e da França. Lisboa é outra capital europeia trancada em casa. A cidade, que recebeu 27 milhões de turistas no ano passado, agora está deserta. Por todo o mundo, turistas tiveram a viagem interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus. Aqui em Portugal, mais de 2.000 brasileiros ainda vivem a angústia de não saber quando vão poder voltar para casa. Por todo o país, os relatos são os mesmos: hotéis fechados, voos cancelados e a incerteza diante de um país em estado de emergência. No aeroporto de Lisboa, este grupo conta um pouco da situação. Porque muitas pessoas aqui não têm mais para onde ir, os hotéis não estão recebendo as pessoas. Estou aqui com o bebê, 8 meses, não tem onde ficar, daqui a pouco vão pedir para a gente sair do aeroporto. E como a gente vai fazer? Uso 3 tipos de medicamentos e os meus remédios acabaram ontem. Este casal foi surpreendido pela pandemia no meio da viagem à Europa. Eles cancelaram a ida para outros países, mas agora não conseguem sair de Portugal. Uma viagem, dos sonhos, como muitos aqui estão. A gente planejou com hotéis reservados, passagens compradas, cancelaram 2 voos, o que anteciparam, e também o voo normal, que seria para o dia 3 de abril. Na verdade, Emily está grávida de 7 meses e também não consegue voltar para o Brasil. Não tem médico e os centros de saúde, os hospitais, eles estão limitando muito a questão das pessoas irem no hospital. Eu não sei como que tá o bebê. Eu sei que tá bem porque ele mexe, mas a gente precisa de uma assistência, a gente precisa fazer um pré-natal, né? O Itamaraty acompanha os casos e informou que mais de 4.000 brasileiros que estavam em Portugal já foram repatriados. Na França, a morte de uma adolescente causou comoção. Julie
tinha 16 anos e morreu com insuficiência respiratória causada pelo novo coronavírus. O sistema de saúde está saturado. Muitos doentes são atendidos em hospitais de lona. Em Londres, este centro de conferência de 80 mil metros quadrados virou hospital. São 500 leitos de UTI equipados com respiradores, mas a capacidade pode chegar a milhares, conforme a evolução da pandemia no Reino Unido. Na Inglaterra e País de Gales, a polícia multa quem se recusa a ficar em casa. O vírus não respeita títulos nem hierarquia. O príncipe Charles, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, foi infectado. O primeiro-ministro Boris Johnson também. Todos aplaudiram de pé a dedicação dos profissionais de saúde na luta contra a pandemia. Juntaram-se à homenagem à família do ex-jogador David Beckham e à nova geração da realeza britânica, Charlotte, Louis e George. Os Estados Unidos têm o maior número de infectados pelo coronavírus no mundo. Não temos máscaras nem aventais suficientes, alerta a secretária de Saúde do Michigan. O estado da Louisiana também enfrenta a falta de material médico, enquanto os casos triplicam a cada dia. Em Nova Orleans, motoristas fazem filas para exames sem sair do carro, mas os locais só têm capacidade para 250 testes por dia. Esse aí esgotou os kits em 2 horas. Na capital da música agora, o som do isolamento. Com mais da metade dos casos do país, o estado de Nova York montou hospitais de campanha, improvisou leitos e atendimento médico nos espaços disponíveis. As chamadas para o serviço de emergência bateram recorde e passaram os pedidos de socorro nos ataques do 11 de setembro. O hospital Elmhurst, no bairro do Queens, perdeu 13 pacientes em um mesmo dia. O governador Andrew Cuomo pediu ao governo federal ajuda para montar outros 4, cada um com 1.000 leitos. E alertou a população. O pico da doença em Nova York será em torno do dia 21 de abril. Essa empresa de robótica que monta circuitos de computador parou tudo e em uma semana criou um novo produto, um respirador mecânico de baixo custo. Um aparelho que o Estado precisa com urgência para salvar os pacientes em estado mais grave. Essas imagens, produzidas pelo Hospital da Universidade de George Washington, mostram os efeitos da Covid-19 nos pulmões de um paciente de 59 anos. A infecção, representada pelas manchas verdes, se espalha e impede o paciente de respirar. Por isso, os equipamentos de ventilação mecânica são fundamentais para salvar vidas. O presidente Trump lançou mão de uma lei de guerra para obrigar montadoras a produzirem respiradores imediatamente. Uma delas prometeu entregar 40 mil aparelhos. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, pediu a todas as empresas que têm alguma possibilidade de ajudar o Estado com equipamento médico e material de proteção que se juntem ao esforço. Várias empresas da moda atenderam o pedido. Estilista do Brooklyn, com 10 anos de experiência no mercado, a Lauren desenha, costura e vende roupas femininas e infantis. Essa semana, ela reabriu a empresa, chamou apenas uma funcionária para evitar o risco de contágio e juntas elas fabricaram máscaras para os hospitais de Nova York. Elas conseguem fazer algumas dezenas por semana. Não é o suficiente para suprir toda a necessidade da cidade, é claro. Mas espero que atenda ao menos um hospital, diz ela. A comunidade brasileira nos Estados Unidos sentiu imediatamente os efeitos colaterais da pandemia. Em Newark, no estado de Nova Jersey, onde os brasileiros são uma fatia importante da população, Rui se reuniu com alguns conhecidos, procurou uma organização que dá assistência a brasileiros em dificuldade e assim nasceu esta semana o movimento Amigos por Newark.
Nós fizemos um vídeo, colocamos na internet, e assim, pessoas que trabalham com a gente na construção, poxa, Rui, eu não posso dar muito, mas eu posso te dar $50? Eu posso te dar $100? Amigos por NUC. A comunidade precisa de você. Acho que o nome disso tudo é reciprocidade e amor próximo. O amor é muito mais forte do que qualquer vírus.